Salve, pedregulhos! Caso não tenham notado, eu estou dirigindo. Não faço isso em casa. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Como essa semana não teve nada assim tão chamativo na sessão da Câmara, e eu não vou conseguir um tempo muito hábil para escrever, vamos substituir a coluna da semana para falar um pouquinho mais sobre esse projeto de emenda complementar 02 de 2023. E eu insisto em falar nesse tal projeto porque no fundo, ele representa praticamente tudo que tem de errado na cidade. Sabem que na abertura legislativa do ano passado, a palavra talvez mais falada, que andou na boca de quase todos os vereadores, e inclusive do prefeito Silvio Weber, na época, foi a palavra união. E eu tenho um colega que repete muito isso, que na cidade precisamos de união para ela crescer, para ela alavancar. Andrezito, beijo do gordo. E eu digo para vocês que não. União a cidade tem de sobra. O que falta é um propósito justo. Isso a gente pode elencar como um problema. A união que temos, podemos ver, por exemplo, na legislatura passada, quando todos os vereadores se disseram que essa união nós podemos ver, por exemplo, na legislatura passada, quando vários vereadores, inclusive os que estão hoje, o André e o Chupeta, falaram que não iam aprovar mais nenhuma contratação enquanto não viesse o concurso público. Na sessão seguinte, aprovaram, se eu não me engano, 3 ou 4 contratações, pianinho. Mudou todo o discurso. E estão aprovando contratação até hoje. E nada do concurso público. Também podemos ver na votação das leis complementares em 2020, que foi um show de horrores. Foi, podemos dizer que foi ridículo até. Na época eu fiquei indignado, porque os vereadores não iam fazer o trabalho de revisar todo o projeto, porque todo o projeto foi para aprovação. Então, tinha que se revisar todo o projeto. E aí estamos falando de mais de 400 páginas de leis. Pois um grupo de moradores, empresários, tinha de tudo no meio, se reuniu para analisar esse projeto, já que os vereadores não faziam. E apresentamos uma série de sugestões. 2 páginas de sugestões para esses projetos. Tirando uma ou duas que eles pegaram para dar um cala-boca, para não dizer que não pegaram nada, o resto foi usado para se limpar no banheiro. E tinha sugestões muito boas. Por exemplo, tirar a obrigatoriedade de muro de 80 centímetros. Que vocês devem saber que vocês só podem construir muro até a altura de 80 centímetros. É ridículo. Ainda que
fosse possível, não tem fiscalização. Quem é que vai fiscalizar? Outra coisa que está em lei é que você, com meio-fio, é obrigatório a construir sua calçada. Temos jurisprudência por todo o Brasil e eu apresentei essas jurisprudências, eu imprimi tudo e entreguei para a Câmara de Vereadores, onde os moradores ganharam o direito de não obrigatoriedade de fazer a calçada. É óbvio, não vejo problema nenhum você ter a sua rua pavimentada e fazer a sua calçada. Mas isso eles podem fazer através de incentivo e não através de lei. E cai no mesmo problema da fiscalização. Do lado da Câmara de Vereadores tem umas 3 casas até a esquina, todas sem calçada, e a rua é pavimentada. E aí? Não tem fiscalização nem dos vereadores e muito menos da prefeitura, que não é nem possível. Nós temos um fiscal ainda que tá em home office. Mas nesse caso da PLC 02, projeto de lei complementar, né? Nesse caso da PL2, é mais vergonhoso. É muito pior do que o caso das contratações, infinitamente pior do que o caso das leis complementares em si, que já foi feio. Vejam bem, os vereadores, por baixo, tiveram umas 7 chances de fazer a coisa certa. A prefeitura teve chance de fazer a coisa certa. E todo mundo se uniu, olha a união, e todo mundo se uniu para fazer caca. Ou para ter fazer de palhaço, ou para fazer alguma coisa boa. Essa é a questão. Não sabemos. Porque o projeto até hoje não foi explicado para a população. Teve a audiência pública. Eu não me recordo se tinha mais alguém lá além de mim. E eu fui porque realmente chamou a atenção o projeto. Não consegui respostas. Apresentei a queixa, que eu tinha que saber quem seria beneficiado, quanto a prefeitura abriria mão, quantos imóveis seriam beneficiados. E, embora o vereador André Burim diga que não seria auspicioso o vereador saber quem seria beneficiado, porque perderia a impessoalidade, só que não. Porque só sabendo quem vai ser beneficiado, se for uns 5 ou 6, por exemplo, na cidade inteira, você vai ver se existem privilégios. O agente público pode estar dando um privilégio para alguém, e isso o vereador não pode admitir, porque a responsabilidade dele é com a coletividade, não é com 1 ou 2. Tudo bem. Primeiro erro. Nós temos uma publicação da prefeitura no início de fevereiro, afirmando que protocolou em regime de urgência o projeto de emenda complementar 02/2023. Deve estar aparecendo aí em algum lugar. Projeto protocolado com urgência dispensa algumas formalidades, tem 30 dias para ser colocado em votação. Além de outras coisinhas. Calma, chegamos lá.
Aí já tivemos a primeira chance dos vereadores fazerem a coisa certa. O projeto, entrando na Câmara de Vereadores, passa por 3 comissões. Nesse caso, que é um projeto de relevância, né? Como o projeto de Constituição, como a Comissão de Constituição e Justiça não questiona sobre a amplitude do projeto. A quantos vai beneficiar, se não está tendo privilégios. Não se preocupa com nada disso. Como que a Comissão de Finanças não se preocupou com o impacto fiscal? Quanto que a Prefeitura estaria abrindo mão com esse projeto? Não se preocuparam. Aí, se eles tivessem feito o trabalho deles, já teria acabado aí o problema. Prosseguiu. Veio a audiência pública. Então, só aí já temos 3 chances. Uma em cada comissão. Veio a audiência pública. Eu apresentei o problema para eles. Que eles já deveriam saber, mas apresentei. Foi pedido para formalizar a questão. Meus caros, a audiência pública em si é um documento. Então, se aconteceu na audiência pública, se eu me pronunciei na audiência pública, já está formalizado. 4 chances. Foi colocado que realmente viram pertinência na questão e iam correr atrás e já iam discutir a respeito. Se aconteceu, não sabemos. Passou a audiência pública, primeira discussão. 5 chances. Na discussão, ninguém falou ai sequer. Nenhum representante de comissão, nenhum dos vereadores, nada. Nem para explicar o que é o projeto, nem para explicar quem seria beneficiado, nem impacto fiscal, nem impacto financeiro, nada. Absolutamente nada. Tudo bem. Já foram 5 erros. Na segunda votação, nós tivemos o vereador Oberdan pedindo vistas. Óbvio, depois de ter feito ter feito algum barulho, né? Aí eles vêm com esse papinho, mas já foi aprovado? A gente deixou para discutir tudo na segunda discussão? Esqueça. O vereador Oberdan pediu vistas ao projeto. Tudo bem. Isso significa que seria prorrogado o prazo para votação uma sessão. Você tem direito a 7 dias para analisar o projeto quando pede vistas. Chegando no dia da eleição, o que o vereador faz? Pede adiamento da eleição, da votação. Desculpe. Quando chega no dia da votação, o vereador Oberdan pede um adiamento da votação, baseado nos artigos do regimento interno. Indiferente. Meus caros,
Quando o projeto está tramitando em regime de urgência, que é como deveria estar esse, porque lá na matéria da prefeitura de fevereiro diz que entrou em caráter de urgência, não pode ser adiada a votação. Tudo bem, não falei nada, porque afinal de contas o interesse era abrir o projeto, resolver a questão, uma formalidade de dentro da Câmara de Vereadores, eles que se entendem. Mas é um erro. Ele pediu um adiamento da votação justamente porque marcou com o representante da prefeitura para ir até a Câmara de Vereadores antes da sessão e fazer uma explanação para a população para explicar o projeto, tirar todas as dúvidas, que era para ter acontecido na audiência pública. E não aconteceu. Mas tudo bem, parece que no dia da audiência pública teve um problema de saúde familiar, não pôde comparecer, ok, mas não aconteceu. Então não teve uma audiência pública. No dia de realizar a votação, às 6 horas ia ter essa reunião, às 7 a votação. Não teve a reunião. E, aliás, não teve nenhum aviso sequer para os munícipes que não ia ter a reunião. Na verdade, só estava eu lá. Mas não teve qualquer aviso que não ia ter a reunião. Veio a sessão. Na discussão do projeto, só uma encheção de linguiça. O André Burim veio com o papo da curva de Laffer, que é o seguinte: existe uma proporção até quando você pode aumentar os impostos. Porque a partir de um limite, se você aumentar muito os impostos, você vai passar a arrecadar menos por causa da sonegação. E você reduzindo os impostos, você pode ter uma maior arrecadação. Mas nesse caso de IPTU, meus consagrados, não. E além disso, nós estamos falando em terras urbanas. Já é uma proposta da prefeitura não incentivar grandes áreas de terra em área urbana, porque isso afeta o crescimento das cidades. A intenção do Estado, eu digo o Estado, como o Estado público, não o Rio Grande do Sul, o Estado. A intenção do Estado é ter densidade demográfica, porque aí você pode implantar serviços públicos que vai atender um grande volume da população num local concentrado, e coisa que Itara não tem. Nós temos pequenas vilazinhas que são como ilhas, que dificultam todo o atendimento. Aí Teuvina é isolada, a 29 é isolado, Ibicuí mais isolado ainda, Minelos. Isso não é interessante. O interessante é que tenhamos um núcleo habitacional com terrenos. Ainda nós temos terrenos grandes de 1.000 metros quadrados, mas tudo bem, ainda são terrenos fracionadinhos. Mas não é interessante para a prefeitura, por exemplo, dentro de um núcleo habitacional ter um sítio, porque ele acaba ocupando muito espaço e tira o lugar das habitações.
Pois aí vamos na contramão. Mas Itaara segue o caminho inverso. Em vez de se preocupar em concentrar a população para ofertar um melhor serviço localizado, não. Com esse projeto, ela prestigia quem tem imóveis urbanos em grande extensão de terra, acima de 2.000 metros quadrados. Se você não tem noção, já falamos isso, mas repetir sempre, 2.000 metros quadrados equivale a um terreno de 40 por 50. Então, acima disso, já entra dentro dos limites desse projeto. Já é considerado uma gleba e tem redução no IPTU. E a prefeitura privilegia esse tipo de imóvel, em vez de privilegiar a concentração urbana. Na justificativa da prefeitura, é porque tem imóveis pagando mais de 4 milhões de reais. Meus amigos, não estamos falando de 4.400, 4 milhões de reais. Vocês conhecem algum imóvel valendo 4 milhões de reais? E tem outra, não é cobrança irregular, porque senão eles não precisariam de um projeto de lei complementar para mudar, não a base de cálculo, eles mudam a característica do imóvel, não mudam a base tributária. Então, nesse caso, olha, pelo menos o vereador André falou que não se aplicaria nesse caso. E ele tem razão, porque é uma viagem total. A aplicação da curva de Laffer, nesse caso, é nula, não tem absolutamente nada a ver, não chega nem perto. Falou da coisa só para distrair a atenção. Mas sobre o projeto em si, não falou absolutamente nada. Nenhuma explicação. Afirmou que é favorável ao projeto, mas não explicou por quê. É simplesmente porque sim. O vereador Oberdan, que foi quem pediu vistas ao projeto, se limitou a falar que chamou a prefeitura para explicar a questão e eles não compareceram, sendo que, passada a audiência pública, a obrigação de esclarecer para a população é da Câmara de Vereadores, não é da prefeitura. E outra coisa trazida pelo vereador Oberdan é que a votação ali naquela casa seria uma mera formalidade, porque a prefeitura já tinha emitido um decreto autorizando essa cobrança reduzida do IPTU já para esse ano. Mesma coisa falada pelo vereador Paulo Jumar, o Chupeta. Ele afirmou que é favorável ao projeto e principalmente porque a votação seria uma mera formalidade, porque a prefeitura já tinha emitido o decreto. E aqui, meus caros, nós temos um erro generalizado, absurdo, grotesco, sem vergonha. A prefeitura tem toda a liberdade, toda a competência e o direito de
mexer com a tributação. Ela é a gestora. Então, pode facilmente emitir novas regras de tributação. E, nesse caso, vai tributar diferente os proprietários desses grandes imóveis. Estaria tudo tranquilo. Não é? Não. Meus caros, não tenho esse decreto da prefeitura em mãos, mas eu estou me baseando no que os vereadores falaram, então eu acredito que eles estejam corretos, teoricamente. Se for como eles disseram, o decreto da prefeitura altera a lei orgânica municipal. E a lei orgânica municipal, para ser alterada, precisa passar pelas comissões da Câmara de Vereadores, precisa passar por audiência pública, passar por 2 discussões na Câmara e ir à votação. Em hipótese alguma, pode ser modificada assim, a bel prazer. Vou modificar a lei orgânica do município. Não. Tendo modificado a lei orgânica, assim, na canetada, a obrigação dos vereadores seria derrubar esse decreto. Porque a prefeitura, ela agiu acima da competência dela. Modificar a lei orgânica é uma função exclusiva dos vereadores, através do voto no plenário. Eu já perdi as contas, se é 8 ou 9 erros já, deve ser 9 com o da prefeitura. Mas é função da Câmara de Vereadores obrigatória, nesse caso, derrubar o veto. Porque ela está invadindo a competência do Legislativo, a prefeitura. E nesse caso, a única opção aceitável para os vereadores, tanto para o Oberdan quanto para o Chupeta, que levantaram essa questão do decreto, a única opção aceitável seria derrubar o decreto e votar contra o projeto. Por quê? Ou votar a favor? Eu não sei. Essa que é a questão, meus companheiros. Nós não temos a mínima ideia se o projeto é bom ou se o projeto é ruim, porque simplesmente não houve discussão a respeito do projeto. Ninguém conseguiu dizer se quantos vão ser beneficiados, o que vai trazer de bom, o que vai trazer de mal, nada. E vamos pensar dessa forma. Teve audiência pública. Você paga 4 milhões de IPTU. E de repente aparece esse projeto que você vai ter uma redução do imposto. Você não vai na audiência pública? Ainda que não seja o de 4 milhões, mas se você tem um grande imóvel desses e paga, digamos, 10 mil e vai ter uma redução, você não vai na audiência pública defender esse teu direito que vai criar? Como que na audiência pública só tinha eu? Cadê os interessados? Toda a eleição mais polêmica da Câmara de Vereadores, sempre os representantes daquele projeto aparecem na sessão da Câmara para acompanhar a votação e fazer já uma pressão nos vereadores. Todos, quando vão beneficiar alguém, sempre aparecem na sessão. Não tinha ninguém nessa sessão. Então, meus caros, quem vai ser beneficiado pelo projeto de lei 02 de 2023, que agora já está lá para sanção da Tita?
Essa é a única pergunta. Não, mentira, não é a única pergunta. Ela é a principal pergunta. Sim, temos que saber quanto vai custar para a prefeitura isso, porque dinheiro não dá em árvore e renúncia fiscal não é bem assim. Quem vai ser beneficiado, quantos vão ser beneficiados e o que a coletividade ganha com isso. Essa que é a questão. O que a população ganha com isso? Meus caros, eu estou fazendo o meu papel proposto, que é informar. Vocês não podem usar o argumento do desconhecimento, porque vocês sabem o que está acontecendo. Sinceramente, poderia facilmente parar no MP essa matéria. Não irei fazer isso, porque não houve a menor mobilização popular a respeito da questão. Ou seja, vocês estão de acordo com o que está acontecendo. Então, não sou eu, um simples munícipe, que vou fazer alguma coisa contra a vontade popular. Se os reais representantes do povo, que são os vereadores, estão fazendo essa lambança toda, vocês estão sabendo disso, estão aprovando. Então, parou por aí. O meu papel proposto é esclarecer a questão e informar. E isso está acontecendo já desde que começou a discussão do projeto, desde que foi anunciada a audiência pública. Eu venho tratando dessa questão, porque ela realmente chama muita atenção. E enfim, é isso. Após esse vídeo, não vou mais tocar na questão, a não ser posteriormente, assim como eu toco nas leis complementares, como as maiores vergonhas da Casa Legislativa, e nesse caso, do Executivo também, porque eles invadiram a competência de outro poder, o outro poder sentou no chão e abriu as pernas. Ou seja, todos unidos. Andresito, beijo do gordo. Enfim, a união prevalece na cidade. A única questão é união para quê e união para quem? Para você e para mim, não parece ser. A pergunta é, essa união é para beneficiar quem? Quem será que pode ter um imóvel que dá 4 milhões de IPTU? Sem cálculo errado. Dá para se pensar. Enfim, é isso. Acabou a questão. Mas saibam que isso só aconteceu porque vocês permitiram. Porque quando tem alguma coisa assim excessivamente polêmica, se a população manifesta contrariedade, eles não têm coragem de te enfrentar. Querem um exemplo? Na gestão Cleo, passou pela Câmara de Vereadores o projeto de turno único da prefeitura para trabalhar em 6 horas por dia. Como que os vereadores votaram? Eles aprovaram! Com a mesma desculpa que o Chupeta deu agora nessa sessão, que isso é de competência da prefeitura, então eles estariam votando só por formalidade, então vamos aprovar.
Agora, nessa legislatura, o que aconteceu? Em plena pandemia, mais de 10 moradores assistiram à sessão da janela, porque não podia entrar na Câmara de Vereadores por causa do decreto da pandemia. E o que aconteceu? Os vereadores rejeitaram indignados. Ou seja, quem tem medo. E eles respeitam vocês. E de certa forma é o que tem que ser. E eles usam vocês como o fiel da balança. Se vocês se manifestam, eles votam de uma forma. Se vocês deixam correr a corda, boi solto no pasto, ninguém sabe onde ele vai parar. E é assim que tem que ser. Nisso eu concordo totalmente com eles. Mas vocês têm que ter essa noção. Primeiro, quem vocês colocam lá dentro, tá bom? Quem nós colocamos lá dentro, não vou me tirar dessa. Quem nós colocamos lá dentro e, após isso, como nós conduzimos a questão. Porque a pressão para fazer a coisa errada dentro do meio público é imensa. Se não é nós, o dono do gado, ficar de olho fazendo ele engordar, meus amigos, sempre vão pro lado errado da cerca. Não adianta. A única forma da gente ver um bom trabalho legislativo, um bom trabalho do executivo, é cuidando de perto, é olhando de perto, participando, acompanhando a sessão, acompanhando os projetos. Todos os projetos que vão à votação estão lá no site da Câmara. É só baixar e ler, estudar. Indo nas conferências, indo nas reuniões de conselho. É o único meio da gente manter o controle. Porque se a gente deixa o boi solto no campo, ele faz merda. Não adianta. Esse projeto, para os vereadores, não serve para nada. Fizeram o que sempre fizeram, ou seja, o que deu na telha. Obviamente, esse projeto está beneficiando alguém. Senão, ele não teria sido tão escondido assim, que até hoje a gente não sabe o que é exatamente o projeto, o que ele vai trazer para Itaara. E, meus caros, olho vivo. Não é o primeiro projeto desse tipo e não vai ser o último projeto desse tipo. Mas quem permite que esse tipo de coisa continue acontecendo somos nós. Da minha parte pessoal, eu só posso informar, que é o meu papel. Agora, se levantar contra os desmandos, seja da prefeitura e seja dos vereadores, vocês têm que ter essa responsabilidade. Não tem como. Se não, segue o trecho e vamos ver eternamente essa mesma Itaara. Ok? Nos vemos na próxima.